Ok, boa noite, sejam bem-vindos, alunos e alunas da turma N12. Hoje nós estamos iniciando propriamente a aula de currículos e programas. Na verdade, é currículo e programa do ensino fundamental, né? Então, essa disciplina, nós vamos trabalhar o que é currículo e o que são programas. Nós vamos trabalhar essas questões, tá certo? E muitas outras questões também, vamos chegar a esses assuntos. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que, pelo que eu vi das mensagens do pessoal da faculdade, eles vão liberar, eu acho que hoje, o portal, sabe? Para a gente ter acesso ao portal da faculdade, né? O Moodle, para postar ali algumas coisas para vocês. Porque eu preciso mesmo postar umas coisinhas aí, tem texto para a gente ler, né? Vamos então, agora, aproveitar esse momento para começar a falar sobre currículo. Porque é importantíssimo que a gente tenha, claro, né, as definições. Eu gosto sempre de iniciar com a história de um determinado assunto, porque a gente entende melhor um determinado assunto quando a gente entende a história dele, né, quando a gente entende a trajetória desse currículo, né, desse tema específico aí. Né? Então, eu gosto sempre de iniciar. Primeiro que vocês sabem, né, eu sou professora de história, então eu gosto muito dessa parte histórica, e a história da educação é uma matéria que mais me encanta, mas me encanta muito mesmo. Eu gosto bastante da história da educação, porque ela diz muito sobre a sociedade, sabe? Sobre a sociedade que a gente vive. Ela diz mesmo, ela define bem. Conseguiram? Ai, Sim. que bom, muito bom. Então, eu preparei esse material e depois eu vou deixar ele disponível para vocês acessarem com calma, né? Mas é um material que vai tratar justamente um pouco dessa trajetória histórica dos currículos, né? Então, isso vai ser bem importante vocês terem essa noção. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre currículo, aliás, antes de falar sobre isso, é perguntar para você uma coisa. Quero que você me diga, pode escrever se quiser, mas eu quero que você participe respondendo isso. O que é currículo para você? Quem pode começar? O que é currículo? Para você, o que é currículo? Professora, Pode falar, Jeremias. no caso seria o currículo da escola, né? Quando você vai escuta a palavra currículo, do que você se lembra? Automaticamente aquela carta de apresentação, né? Ah, muito bem. É como se fosse uma carta de apresentação. Quando você fala do currículo vitae, é o currículo das pessoas, né? Quando Aham. você está, por exemplo, procurando uma nova colocação no mercado, você elabora um currículo. Aham. Muito bem. E aí, mas e pensando então no currículo, a primeira coisa que você pensa no currículo, quando você ouve currículo da escola, o que poderia ser? Vamos ver. Solange está perguntando aqui, um plano de aula faz parte do currículo? Sim, Solange, faz parte, mas não é currículo. Professora, seria a organização do conhecimento escolar? A organização do conhecimento Escolar, escolar isso. está no caminho também. Janaína está Envolve... dizendo aqui que é um documento de informações sobre a ideia da escola. Olha, também está no caminho. Fala, por Professora, favor, Daiane. leis? A lei tipo constitucional, alguma coisa do tipo? Eu não entendi. É porque ontem o professor Isaac falou bastante de leis, né? A lei Ah, constitucional. E aí qual falou que que é a era. matéria do Isaquias? Oi, não entendi. Qual que é a matéria dele? Professora, Hum? é estrutura e funcionamento da educação básica. E ele disse que Ah, tem tudo a ver com legislação. Isso aí tem alguma coisa a ver com o currículo, né? Tem tudo a ver com currículo, tem tudo a ver com a minha matéria e com legislação também. Orientação educacional? O que? O currículo? Isso. Um pouco também. Um pouco também. Na verdade, é meio difícil a gente definir o que é o currículo. É um pouco difícil definir o que é o currículo. Existem, até entre os educadores, os professores, né, existem, assim, algumas divergências. Há professores que acreditam, né, que o currículo seja apenas aquilo que se ensina, ou seja, português, matemática, história, né? Há professores que pensam no currículo como sendo um documento que resume todas as expectativas de aprendizagem dentro daquelas disciplinas. Entenderam? Então, dentro da matemática, o que se espera que o aluno aprenda? X. Dentro da língua portuguesa, o que se espera que o aluno aprenda? Y. E assim vai. Tudo bem? Então, existem várias definições de currículo. Por isso que a maioria das respostas de vocês
está no caminho, a maioria está no caminho, porque existem muitas definições de currículo, né? Eu vou colocar aqui, para vocês verem, esse do currículo, para vocês verem. Não é apenas, né, o currículo não é apenas essa grade curricular, né? Ele é, na verdade, um conjunto de atividades que é desenvolvida na escola, mas não é só isso também. Essas atividades, dá para ler aí, gente? Vocês estão conseguindo? Sim, depois a senhora vai mandar esse slide? Eu vou mandar sim. Mas é bom vocês darem já uma lida agora, né, para a gente entrar no assunto. Então, veja, quando a gente fala de currículo, a gente fala justamente disso, dessa coisa de você pensar em grade. Primeiro que a palavra grade já foi superada há muito tempo. A gente não usa mais a palavra grade, a gente usa a partir, né, de 1996, a gente começa a usar a palavra matriz. Então, quando a gente vai falar de grade curricular, está errado, né? A educação, ela herdou muitas coisas ruins da época em que havia um regime ditatorial no nosso país, né? Pensando ditadura, né? Militar e tudo mais. Então, a educação, ela herdou muitas palavras também, muitos termos, que, com o passar do tempo, foram substituídos, porque são termos que não fazem o menor sentido, né? Chamava-se antigamente a delegacia de ensino, né? Então, anteriormente, chamava-se delegacia de ensino. Está errado, né? Delegacia tem a ver com polícia, não tem a ver com ensino, né? Aí, mudaram. Aí, a questão da grade curricular. Não é grade curricular, porque grade é uma coisa que prende. Na verdade, é uma matriz curricular. Por quê? A matriz é uma coisa que exporta, que emana, que transmite, né? Que é libertadora. Não é para prender, não é grade para prender, é matriz para libertar mesmo. Então, as palavras, conforme os anos vão passando, as palavras também vão mudando, vão sendo adaptadas e vão criando novos significados. Entenderam? Então, veja bem, se você tiver algum comentário, alguma coisa, viu? É só abrir o microfone que eu dou oportunidade para você participar. Pode falar. Eu quero dizer que não é um monólogo, é uma aula, né? Então, nós podemos participar todos juntos. Tudo bem aí? Bom, então, vamos continuar. Essa grade curricular que as pessoas dizem tanto, né? Eu espero que você, aluno e aluna de pedagogia, e tendo passado por mim, sido minha aluna, meu aluno, que você não fique aí falando, né? Eu tô olhando para vocês, agora tive um pouco a máscara porque eu tô morrendo. Mas eu quero que vocês, alunos e alunas, mudem o vocabulário. Com o passar do tempo, a gente vai conseguindo. Entenderam? Isso é importante. Né? O vocabulário diz muito sobre o tipo de educação que você concorda, que você adotou para si, para ser a sua verdade. Fala, Legária. Então, quer dizer, esse currículo aqui, ele se fala da escola em si ou do aluno ao mesmo tempo de tudo? De tudo. Ele fala da escola, ele fala do aluno, tá? Então, eu vou explicar mais que você vai entender direitinho. Então, olha só, quando a gente fala aí do currículo, né, ele é o conjunto de todas as atividades que vão acontecendo na escola, né? Todas as atividades que vão acontecendo na escola, e inclusive até o modo como a educação é pensada, tanto pelas autoridades, quanto por aquelas pessoas que fazem a educação, que são os diretores, os professores, né, o pessoal do sistema de ensino também. Então, tudo isso tem a ver com o currículo. O currículo é uma coisa bem completa. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, o Brasil só conseguiu ter o seu primeiro currículo a partir de 1996. Ou seja, você já parou para pensar que é pouquíssimo o tempo que existe o currículo? É pouco. A idade do currículo, né? Na verdade, se não me engano, é 98. Foi com o PCN. O PCN foi o primeiro modelo curricular que existiu. Antes dele, houveram algumas tentativas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque hoje essa é a aula justamente para a gente falar dessas trajetórias, né? Mas olha aí, ó, só para você entender. Viu? Gostou do meu japonesinho aí? Muito bem. Então aí, ó, meu japonesinho aí já está dizendo tudo, ó. Olha lá, só para vocês entenderem. O currículo, portanto, é o quê? É tudo aquilo que você quer que o aluno aprenda, né? Então ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com os materiais que são usados, com os conteúdos que são adotados, e tem a ver também com as estratégias de ensino que são desenvolvidas pelos diversos profissionais da educação. Né? Essa é uma definição específica da professora Guiomar Namo de Mello, que é uma grande estudiosa do currículo. Tá? Então, para saber direitinho se o currículo está sendo bem aplicado, a pergunta base que eu tenho que fazer
é justamente, meu aluno está aprendendo ou não? Então, nesse pensamento, se o aluno está aprendendo ou não, é que eu vou fazer as adaptações curriculares, tá? Posso passar? Tudo bem? Aí, tudo bem? Posso passar aí, gente? Vocês podem mandar mensagem, pergunta, tá? Por favor, aí. Então, daí é o seguinte, olha lá, ó. Para termos uma definição mais técnica, o Alfredo Veiga Neto, né, naquele livro Currículo e Telemática, que é a questão das práticas e das identidades, ele fala o seguinte, que o currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o currículo, ele é tudo aquilo que o aluno aprende numa escola. Tudo isso vira currículo. Tudo que o aluno aprende na escola. Então eu pergunto para você, é só o conteúdo que o aluno aprende na escola? O que vocês acham? Existem outras coisas que os alunos aprendem na escola? Alguém pode me dar um exemplo? O que o aluno aprende na escola e que não está, por exemplo, na matriz curricular? Por exemplo, matemática, português. O que mais o aluno aprende na escola? Vamos lá. Ainda aprende a conviver com o outro, né? Aprende a dividir, a respeitar, aprende acho que a poder brincar com o outro, ajudar o outro. Exatamente, está no caminho, exatamente isso. Quer dizer, concorda comigo que tudo que o aluno aprende na escola, ele aprende conforme a escola, ela nunca é descolada da sociedade? Nunca a escola pode ser descolada totalmente da sociedade? Porque o currículo escolar, ele precisa abordar alguns fatos que ultrapassam os muros da escola. Vou dar um exemplo, vocês vão entender bem. Quando nós conseguirmos ter aí um retorno das aulas presenciais, você acha que o currículo vai ser adaptado para as crianças? Precisará ser? Ou você acha que simplesmente a gente pode ensinar tudo que está lá nos livros, na BNCC e pronto? E ignorar tudo o que aconteceu, esse tempo todinho que a gente ficou em casa, essas máscaras que a gente tem que usar, esse álcool gel que tem que passar toda hora. E aí, como é que funciona isso? O currículo, ele faz justamente isso, essa abordagem geral. Por quê? Ele vai pensar no aluno que estava em casa o tempo todo. E, por exemplo, ele estava no primeiro aninho, olha só, aluno matriculou-se no primeiro aninho, tem 6 aninhos, e ele não aprendeu a ler e a gente está chegando em setembro. Isso é péssimo. Não é culpa dele, não é culpa nossa, mas ele está, nesse momento, ele está com um atraso. Porém, nós sabemos, né? Nós sabemos que esse atraso, que não é proposital, ele precisa, aos poucos, ser recuperado. O aluno precisa ser recuperado. Por isso, quando ele chegar ano que vem, que estiver no segundo aninho, eu tenho que cobrar desse aluno tudo o que ele deveria, porque nos planos e nos programas do governo, esse aluno já deveria dominar alguma coisa. Já estava previsto. Eu tenho que cobrar isso tudo dele ano que vem? O que você acha? Certamente que não. Então, o que isso significa? Com certeza, esse aluno, que esse ano teve a sua vidinha parada, ele aprendeu, claro, porque as crianças aprendem o tempo todo, né? Ele aprendeu, mas o que ele aprendeu não era necessariamente parte do currículo. Então, ele precisa de uma adaptação. Portanto, o currículo, ele pode ser algo rígido. Em matemática tem que aprender a tabuada e pronto, acabou. É assim que funciona o currículo? Ele tem que ser algo rígido? O que vocês acham? Existe algum malefício? Se o currículo for rígido, existe algum malefício que vocês pensam que podem causar nas crianças? Podem dar um exemplo? Se o currículo fosse só o conteúdo, e o conteúdo fosse bem rígido, quais seriam os malefícios disso? Vamos falando aí, gente. Vamos ver. Aqui a Ana falou de bloqueio. A Janaína falou do não entendimento. E aí, quem mais quer falar? Olha só. Pode falar, Jeremias, pode falar. É que eu não compreendi direito a pergunta, desculpa. Tudo bem. A minha pergunta... olha lá. Isso mesmo, Conceição. A minha pergunta é a seguinte.
quais as consequências da gente ter um currículo rígido? Se o currículo fosse rígido, que malefícios ele poderia trazer para a educação? Pode falar, vocês decidem aí. É que, tipo assim, não adianta ter um currículo ou um conteúdo muito rígido, sendo que o aluno ele não vai conseguir compreender, né? Tornaria-se Aham, um copiador, ou algo que seria tipo mecânico, né? entendi. Isso também seria um problema, não é? O Professor, ensino mecânico apenas, né, robótico, também não leva a nada, né? Fale, Denilza. mas porque a criança tem o interesse, né? De querer aprender. Sim, exatamente. Olha aí, a Yasmin também comentou que pode causar aí esse bloqueio, esse trauma. Vocês estão corretíssimos. Professor, é igual a Oi. parte da matemática, né? Muitos não gostam da matemática porque foi ensinado de alguma forma rígida, uma forma, não sei, se é obrigado a ir na lousa. Exatamente. Daí, você concorda comigo que a escolha daquilo que ensinar na escola pode ser uma questão política? É uma questão política, sim ou não? O que vocês acham? Será que o currículo ele também passa por decisões políticas? Oi? Tudo bem aí? Ah, tá, tô ouvindo, tô vendo aqui. Então é exatamente isso. O currículo passa, sim, por essas questões políticas. Porque cada governo, e isso é uma pena, ao mesmo tempo que é importante, que a gente sabe que é importante, é uma grande pena que a gente tenha que passar, às vezes, que submeter as nossas crianças a algumas vontades políticas que não são assim com tanto, que não têm assim tanta boa vontade de ensinar. Então a gente tem aí um conflito muito grande, que é o conflito de poder, né? O que é ideal ensinar nas escolas? Olha, a gente vai analisar aí algumas legislações, só para vocês entenderem melhor isso, para vocês entenderem, para vocês conhecerem um pouquinho do que já foi parte do currículo da escola brasileira, mas eu quero dizer a vocês que a própria higiene já fez parte do currículo da escola brasileira. A própria noção de higiene já fez essa parte. Então, por exemplo, de lavar as mãos, agora de novo, a gente está voltando aí essa questão da higiene entrando no currículo, não é? Mas já teve um tempo que a gente teve aula de moral e cívica, já teve tempo que a gente teve aula de problemas brasileiros, quer dizer, o tempo vai passando e as matérias também vão se modificando, né, com o passar do tempo. Né? Então, veja, graças a tudo isso, e essa trajetória, esse estudo do currículo é que vai fazer com que você, professor, professora, entenda o seu papel nessa escola em que você vai trabalhar. Oi? Eu estou achando vocês travados. Vocês estão se mexendo ou vocês estão travados? O povo está tudo centrado no que a senhora está falando, Bruno. Então é que ninguém está se mexendo nas câmeras. Eu acho que está travado. Por causa do frio também, né? Tá quietinho. Ai. Bom, eu espero que vocês estejam acompanhando, porque logo vai ter uma lição e vocês fiquem atentos. A gente vai falar de currículo e legislação. Aí eu quero que vocês fiquem bem atentos com isso. Que bom, vocês estão atentos. Então, olha só, eu ia falando que, pensando na trajetória do currículo aqui do Brasil, né, desde 1599 até 1759, o ensino aqui no Brasil, ele era baseado numa coisa chamada ratio studiorum. Vocês estão lembrados dessa palavra? Já ouviram falar disso ou não? Vou colocar aqui no chat, só para vocês verem como se escreve, tá bom? Olha lá. Então, desde 1599 até 1759, o que vigorou aqui de fato no Brasil foi esse ratio aí, o ratio studiorum. Quem lembra o que é isso? Quem lembra das aulas que aula que era? História da educação. Estão lembrados ou não? Não? O ratio studiorum era um método e, ao mesmo tempo, um currículo que foi adotado pelos religiosos católicos e trazido aqui para o Brasil. Entenderam? Ele tinha uma intencionalidade. Alguém sabe qual era a intencionalidade do ratio studiorum? Além de organizar a educação, que era uma coisa bem importante, já que não havia nenhum sistema de ensino, a não ser o sistema de ensino dos indígenas. Antes, até, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que o sistema de ensino indígena,
era um sistema eficaz? O que vocês acham? Podem falar, quero que vocês falem. Solange está dizendo que não. Por que não? Seria bom até que vocês falassem, tá? Mas, professora, posso falar? Yasmin, por favor. Então, acho que era bom sim, porque eles aprendiam aquilo que eles iriam usar no seu dia a dia, né? Exatamente, Como, por Yasmin. exemplo, conta de matemática era uma coisa que eles não usavam muito, assim como raiz de três, essas coisas que a gente aprende hoje. Muito bem. Mas em compensação, concorda comigo que eles tinham sim uma noção matemática? Embora não fosse a matemática que a gente está pensando. Raiz quadrada, essas coisas. Mas eles precisavam ter essa noção matemática na vida deles? Sim, claro que sim. Né? Quando eles montavam as suas tendas, eles queriam saber quantas pessoas cabiam na tenda. Então eles olhavam para a tenda ou para a oca, né? E faziam um breve cálculo entre o número de pessoas e o tamanho da tenda ou da oca. Isso é eficaz? É claro que é. Né? Quando, por exemplo, eles queriam agradar aos seus deuses, né? Eles faziam arte no corpo. É o tipo de arte que nós estamos acostumados? Não. Mas era uma arte que tinha utilidade para aquela sociedade? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para dizer o seguinte: se a educação indígena não fosse eficaz, eles teriam morrido. Eles não existiriam mais. Concorda? Eles vão passando os seus conteúdos de geração em geração, de pessoa para pessoa, de pai para filho, de mãe para filha. Eles têm uma organização social, né? A questão é a seguinte: a educação ela precisa ser moldada para aquilo que é a sociedade. Foi o que eu disse. Eu posso educar o meu aluno para que ele pinte o próprio corpo, para que ele dance a dança circular, com o objetivo de louvar ao Deus e tudo mais. Eu posso educar o meu aluno assim hoje, o aluno que vive aqui no Capão Redondo? O que você acha? Não tem cabimento, né? Por quê? Porque a organização dessa educação, ela tem tudo a ver com os objetivos e com a minha visão de educação. Tem tudo a ver. Qual é a minha visão de educação? Quais são os meus objetivos para com aquele aluno, aquela aluna? Então, com tudo isso que eu acabei de falar, é que nós temos aí um grande embate, um grande conflito com esse ratio studiorum. Porque o que o ratio veio fazer aqui no Brasil? Os jesuítas que trouxeram esse modo de educação, eles trouxeram toda a visão que eles tinham de educação. O indígena não tinha a educação letrada. Não havia necessidade dele aprender a ler. Por quê? Porque ele não iria utilizar aquilo. Já o católico que veio, o português, né, que veio para o Brasil, ele tinha necessidade de ler. Principalmente porque a leitura era feita, né, para os fins religiosos e também, veja só você, para os fins comerciais. Eles pensavam o seguinte: a gente só vai conseguir lucrar alguma coisa com essa galera que está aqui nesse país grandão, aqui nesse lugar que está aqui, com esse povo todo pelado aqui. Eu só vou ter eu só vou ter a possibilidade de sucesso se eu educar esse povo para conseguirem valorizar aquilo que eu valorizo. Fala, Denilson, por favor, pode falar. Por conta disso, os portugueses eles não queriam que os jesuítas ensinassem os índios para eles não ficarem espertos, né? Para não ter Mais ou sabido. menos. Eles queriam ensinar o básico. Então, Eles os portugueses não queriam que os jesuítas, né? Exatamente. Ensinar muito também não é bom, não. Tem que ensinar para controlar. Era essa a ideia deles. Exatamente, Denilson. Por quê? Veja bem, eles queriam ensinar, primeiro, a língua portuguesa. Vocês ficaram sabendo que o português, o tupi, teve um período da história do Brasil, um período muito longo, que o tupi foi praticamente proibido. Ninguém podia falar tupi, mas todo mundo que vivia aqui. Que língua que eles conheciam? Não era essa? Mas eles ficaram proibidos, justamente por quê? Para que os portugueses tivessem o controle, né, da linguagem deles. E quem controla a linguagem, aos poucos controla também o pensamento. Entenderam? Então, a ideia era justamente essa. Ou seja, eles, com esse ratio studiorum, era um sistema de ensino que tinha já o que ensinar, qual material usar para ensinar e de que maneira eu iria ensinar. Você sabe que foi graças a esse ratio studiorum que chegou aqui ao Brasil a educação pela violência. O menino não sabia, o menino teimou, o menino fez alguma coisa que não devia, ele apanhava para tentar ser educado.
Por quê? Pelo conhecimento católico, vocês já sabem disso, eu já falei isso para vocês. Castiga-se o corpo para salvar a alma. Estão lembrados? Eu falei isso já para vocês. Castigava-se o corpo para salvar a alma. O indígena, ele não tem essa cultura de castigar os seus filhos quando eles erram. Se errou, faz de novo até acertar. Já o português tinha outro modo, né? Não só o português, como os jesuítas que instituíram a educação no nosso país aqui, né? A educação pela palmada. Não entendeu? Então eu bato em você até você entender. Já pensou, hein? Quem não entendeu aqui a minha matéria? Levanta a mão aí. Pode levantar. Quem não entendeu o que é ratio studiorum? Ah, não entendeu não? Então eu vou bater em você até você aprender. Já pensou? Quer dizer, essa prática terrível do não entendimento e da culpa, né, que você vai atribuindo ao aluno porque ele não entendeu, isso vem dessa época do ratio studiorum. E isso é o que gerou, tá, aquilo que nós conhecemos como educação, olha aqui a palavrinha, olha lá, educação tradicional. O que é essa educação tradicional? É uma educação com base na repetição, é uma educação com base no castigo. Olha lá, castigos físicos e psicológicos. Entendeu aí? Então, isso é aquele movimento chamado da educação tradicional. Tá? É a educação sem reflexão crítica. Agora eu pergunto para você, quem é de vocês aí, quem foi alfabetizado pelo método de repetição silábica? Quem foi alfabetizado pelo método silábico de repetição? Pode responder ali também. Eu vi aqui uma mão levantada, agorinha. 2 mãos aqui, agora chegou para mim aqui, ó. Ah, ótimo. Isso, obrigado, muito obrigado, assim é melhor. E esse método, ele é um método tradicional. Eu não quero dizer que esse método seja totalmente descartável. Não é. Porque eu aprendi a ler por esse método também, e é possível que as pessoas aprendam a ler pelo método tradicional. Mas, a questão aqui é a seguinte. O método tradicional precisa ser, hoje em dia, né? Pensando em hoje em dia, porque a gente está agora já pensando nesse currículo contemporâneo que deve ser adaptado para essa realidade. Não dá para a gente viver na época dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil. A gente precisa viver de acordo com a nossa realidade. É possível adaptar o currículo tradicional a algumas práticas inovadoras, progressistas. É possível ou não? Com certeza é possível. É importante a gente atrelar o currículo, no currículo, se você pretende trabalhar com o método tradicional, que você use a mínima reflexão crítica, porque os objetivos da escola são outros hoje em dia. Dentre os objetivos da escola está formar os cidadãos críticos. Como eu vou formar um cidadão crítico se eu não ensino o meu aluno a questionar? E eu tenho que ensinar esse aluno a questionar durante as minhas aulas. Eu tenho que ensinar o meu aluno a ter uma visão mais ampla do que é que ele tem. Isso só pode acontecer por meio de um currículo libertador. Mas o Brasil foi fundado durante muitos anos, fundamentado, você viu aí, ó, olha quantos anos, 200 anos, né? Quase 200 anos, não, que quase, mais de 200 anos talvez, né? De ratio studiorum. Ou seja, isso é muito entranhado na sociedade, esse método, né? Que é o método do castigo, que é o método da repetição, que é o método da obediência cega, né? Então isso foi realmente muito crítico, isso é muito crítico, isso está errado. Esse método, ele precisa ser combinado com ideias mais inovadoras. Mas aí, em 1759, aconteceu a expulsão dos jesuítas. O Marquês de Pombal, o que ele fez? Eu estou anotando aqui para vocês aí. Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas do Brasil. Só que teve um detalhe. Ele não tinha um plano. Ele não tinha um plano de educação. E aí, o que aconteceu? Um grande retrocesso, né? Ele trouxe
Ele trouxe o retrocesso. Porque como você tira uma coisa, se você não tem outra coisa para colocar no lugar? Então, isso gerou um grande retrocesso. E o método tradicional continuou sendo usado mesmo quando era proibido. Entenderam? Porque não tinha nada para oferecer. E aquele método, ele estava dando efeito. É claro que era o método de ensino no Brasil sempre foi fundamentado em uma educação dual. Sabe o que significa educação dual? O que significa educação dual? Quem pode? O nome já está dizendo mais ou menos, mas quem pode me ajudar aí? Vamos lá. Oi, dona Com, tem um nenenzinho aí na sua tela. Que bonito esse menino. Meu neto, pô. Oi, netinho, você é muito bonito. Obrigado. Obrigada. É muito bonito esse menino. Quantos anos ele tem? Quantos anos você tem? Fala pra prof. 6. Quantos anos você tem? 6 anos. Ah, ele tá tímido. Ele é tímido, prof. Ah, é lindo ele, parabéns. Obrigado. Tchau, Kim. Lindinho. Tchau pra ela. Tchau. Bonitinho, gostei. Bem, vamos lá. Quando a gente fala do método, né, dessa educação dual, nós estamos falando de duas maneiras de educar. Está no caminho, Denilza. Duas maneiras de educar. A educação, então, olha só. A educação, a primeira maneira, né? A educação para os pobres. E a segunda maneira, a educação para os ricos. Isso é educação dual. Educação para pobres e educação para ricos. Ou seja, currículos diferenciados. Eu pergunto para você, existe justiça nesse tipo de currículo? Nesse tipo de educação? Para os pobres? A ideia era ensinar a trabalhar. Para os ricos? Ensinar a administrar. E aí? Isso é educação dual. Ficou por muito tempo, e se bobear, a gente até hoje ainda tem um pouco desse modelo. Sim ou não? Na nossa sociedade, né? É só nós repararmos nessa pandemia, por exemplo. Essa pandemia, ela, de uma certa forma, ela acentuou e muito a diferença entre pobres e ricos, né? Porque, embora eu, professora Cassiana, dê a minha aula com qualidade, gravando vídeo, mandando texto, fazendo pirueta aqui no meu canal, o meu aluno, a educação que eu dou para ele, não chega até ele. Porque existe uma barreira, que é a barreira da tecnologia, a barreira da acessibilidade. Então, dessa maneira, eu percebo que aquelas crianças que estão tendo acesso ao sistema, né, o Google Classroom, por exemplo, o sistema de ensino das escolas particulares, essa criança, ela está sendo ensinada. Não é a melhor coisa, porque o ensino à distância, o ensino remoto, é difícil para todo mundo. Isso nós sabemos. Mas eu vou dizer para você que ainda é melhorzinho. Mas aquela criança que só tem, na família inteira, só tem um celular. E ele tem que ficar aqui para responder, para fazer uma redação e tudo mais. Eu pergunto, a educação ainda é dual? Sim ou não? O que você acha? A Solange até disse aqui, ó, ainda tem. E sim, exatamente. A educação hoje ainda é dual. E é uma herança dos tempos dos nossos colonizadores. Fala, Legália. É que mesmo aqui, essa semana eu fui pegar o material da minha filha na escola, e eu voltei da escola, assim, surpresa, a filha de aluno que estava para pegar e que não tinha internet, aqui em São Paulo. Eu fiquei assim, sabe? Eu voltei Sim. porque eu mesma, assim, falei assim, aqui tem tanta gente que não tem internet, eu acho que eu não acreditaria. E aí eles, não tem o mesmo, eles disseram assim, às vezes tem nenhum celular em casa, mas tipo assim, se a gente rotear para fazer as atividades, não dá. Exatamente. E aí eu vi com meus próprios olhos como essa educação dual existe, bem pertinho da gente. Bem pertinho da gente, isso mesmo, Legália, muito bem. Então, veja, você percebe que essa é a nossa educação, a educação do Brasil, o pensamento sobre o currículo no Brasil, já é um pensamento que divide a sociedade em duas partes, os que trabalham e os que mandam. Entendeu? Já é assim a nossa sociedade, já divide em duas partes. Por isso, qual é a função do professor diante do currículo? A função do professor diante do currículo é justamente tentar, o quê?
expandir o horizonte da criança e usar a maior quantidade de materiais e estratégias para atingir aquela criança. É só assim que a gente vai superar um pouco, pelo menos, a educação dual. Bem, eu ia falar mais, mas eu realmente vou precisar parar a aula, porque aqui no corredor não tem mais ninguém e eles apagaram até a luz. Então eu acho que talvez eu fique trancada se eu continuar aqui. Eles não estão me vendo, né? Eu quero desejar a vocês uma excelente noite e dizer que, na minha casa, a aula flui melhor, sinceramente. A gente não teria tanto problema de internet. Você vai ficar sozinha aí, professora. Se empolga demais. Ai, ai. Gente, boa noite. Foi muito bom ver vocês. Muito bom ver os rostinhos de vocês. Boa noite, professora. Aquele abraço. Fiquem bem, aquele abraço. Viu?